boa tarde a todos. Em nome do Banco Central, eu tenho a honra e a satisfação de lhes dar as boas-vindas a este evento em que nós retomamos o programa BC Universidade. Estamos aqui nessa tarde com presentes no auditório aqui em Brasília e presentes nos auditórios do Banco Central nas demais praças onde o Banco Central está presente, em Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, a quem damos também as nossas boas-vindas e agradecemos a participação. E agradecemos ainda a participação de universidades que nos assistem por meio de internet. É uma modalidade de transmissão que está sendo estreada nessa data de hoje. Essa edição do programa BC Universidade marca o início de um processo em que nós estamos fazendo transmissões por internet, online, ao vivo. Então nós temos agora a honra e a satisfação de termos aí pelo Brasil afora, em diversas unidades da Federação, onde o Banco Central não está presente, universidades com seus respectivos alunos nos assistindo. Nós temos, compondo a mesa de hoje, o diretor Luiz Edson Feltrin, diretor da recém-criada Diretoria de Relações Institucionais e Cidadania, em cuja estrutura se localiza o Departamento de Educação Financeira. Temos a chefe da Unibacem, Universidade Corporativa do Banco Central, Juliana Mozak, e o nosso colega, nosso palestrante, Reinaldo Furlani, chefe adjunto do DESIG, Departamento de Gestão das Informações sobre o Sistema Financeiro Nacional. Eu passo inicialmente a palavra para as suas considerações a Juliana Mozak, chefe da Unibacem. Obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os presentes aqui conosco no Auditório em Brasília, aos colegas que nos assistem pela TV Bacem, que é o nosso canal de comunicação dentro do Banco Central, e para aqueles que nos assistem também nas universidades. A missão da Unibacem, que é a Universidade Banco Central do Brasil, é trazer a capacitação e desenvolvimento para os seus servidores. Assim começou e estamos comprometidos com essa missão de desenvolver os nossos servidores, de ter um corpo técnico altamente qualificado. A importância da educação também ela está aliada a levar para a sociedade brasileira, né, o conhecimento, a missão do Banco Central. Então, a educação financeira, os temas que estão ligados ao nosso sistema financeiro nacional, da mesma forma que a Unibacem tem trabalhado para desenvolver os seus servidores, o Banco Central, como um todo, tem trabalhado para levar e aproximar da sociedade brasileira esse conhecimento. É um grande prazer a Unibacem ter sido envolvida e ter participado desse projeto. Essa retomada do BC Universidade tem um foco muito grande, né, voltado para a cidadania, voltado para o cidadão brasileiro, e temos uma grande honra de ter participado de cada um desses passos. Eu gostaria de dividir com vocês hoje o prazer de estar aqui e convidá-los, né, essa é a primeira palestra da retomada do programa. Muitos outros eventos estão programados e vai ser um prazer sempre contar com vocês aqui na nossa casa, no Banco Central, ou pela internet nas universidades. Gostaria de cumprimentar também toda a comunidade acadêmica que está em contato conosco, que tem desenvolvido conosco esse trabalho. Muitos servidores são da comunidade acadêmica, são professores universitários, temos alunos também. Então, esse é um projeto que não nasceu exclusivamente no corpo funcional. Ele tem uma grande interação e espero que vocês possam aproveitar o máximo possível, porque foi com grande expectativa que esse programa foi preparado para o público universitário. Obrigada por estar aqui conosco e esperamos encontrá-los aqui em todas as edições do BC Universidade. Muito obrigado, Juliana. Não por acaso, Juliana demonstra grande conhecimento de causa em relação ao programa. De fato, ao longo dos últimos 2 anos, praticamente, o Programa de Educação Financeira do Banco Central esteve a cargo da Unibacem, da Universidade Corporativa do Banco Central, liderada na pessoa de Juliana. Muito obrigado, Juliana. Passamos a palavra ao diretor Edson Feltrin. Colegas aqui que integram a mesa, colegas do Banco Central que estão no auditório, prezados universitários aqui no auditório do Banco Central em Brasília, nas regionais, prezados universitários que assistem a esta transmissão dos seus ambientes universitários. Boa tarde a todos.
A evolução recente da economia, que tem contribuído para a mais efetiva inclusão social e financeira da população, e a perspectiva de continuidade do processo de desenvolvimento do país, apontam para a maior necessidade de orientação e educação financeira dos cidadãos, de forma que possam fazer escolhas conscientes sobre o uso de produtos e serviços financeiros, tanto ao poupar seu excedente quanto ao tomar um crédito. O Banco Central do Brasil está atento a essas mudanças e também à necessidade de se promover e disseminar os conhecimentos sobre educação financeira. A sustentabilidade do sistema financeiro sólido e eficiente, inclusivo e socialmente justo. Mas uma moeda estável está também calcada na existência de cidadãos financeiramente educados. Por isso, o Banco Central do Brasil não tem poupado esforços em se aproximar da população e mostrar aos cidadãos qual é o seu papel e como cada um de nós pode contribuir para a melhoria da economia brasileira. Para isso, o Banco Central tem aperfeiçoado o arcabouço regulamentar para criar um ambiente cada vez mais saudável para que o sistema ofereça produtos e serviços financeiros de qualidade à população. E também dispõe de um programa de atendimento ao cidadão para auxiliá-lo no esclarecimento de suas dúvidas. Além disso, o Banco Central participa no Comitê Nacional de Educação Financeira, que conduz a Estratégia Nacional de Educação Financeira e, desde 2003, desenvolve diversas iniciativas próprias de forma a levar a educação financeira a todos os estratos da sociedade. O BC Universidade, ora relançado, reinaugurado, é uma dessas iniciativas, e que faz parte do nosso programa de educação financeira, com uma série de objetivos. O público universitário é essencial para o alcance dos objetivos desse programa de educação financeira, não apenas na produção e disseminação desse conhecimento, mas, sobretudo, pelo potencial de influência em suas famílias, no seu ambiente. Os universitários formam, na sua maior parte, os novos entrantes no mercado de trabalho, contribuindo para o aumento da renda das famílias e responsáveis por tomar crédito de forma consciente, reduzindo o endividamento. O BC Universidade tem como objetivo aproximar a autoridade monetária, o Banco Central, do público universitário, utilizando-se para isso de linguagem adequada, direta e com abrangência nacional. São mais de 2.500 instituições de ensino no país, mais de 6 milhões de estudantes. Além disso, tem um corpo docente e de administração das universidades públicas e privadas de todo o país. Todas essas pessoas e entidades convidadas a participar desse programa BC Universidade. Para este ano são programados, como disse a Juliana, alguns temas. Hoje será apresentado aqui pelo colega Furlani falar sobre o Sistema Financeiro Nacional. Tá? Também teremos palestra sobre o Banco Central e suas funções e uma palestra importante para todos nós, gestão de finanças pessoais. Né? O melhor desempenho de cada cidadão em sua vida financeira contribui para o melhor desempenho da economia brasileira. Por isso, o Banco Central do Brasil tem um compromisso com a sociedade, trabalhando para incluí-la e educá-la financeiramente. Eu agradeço a presença de todos, agradeço todos aqueles que trabalharam para o relançamento do BC Universidade. Aqui registro a doutora Juliana, o João Evangelista, que estiver mais uma equipe, que trabalhou arduamente para esse programa, esse projeto BC Universidade. E aos colegas palestrantes, que têm reservado parte de seu tempo para colaborar com essa importante iniciativa para o Banco Central e, sobretudo, para o nosso país. Uma boa tarde a todos e uma boa exposição aqui pelo colega Furlani. Muito obrigado, diretor Feltrin. Obrigado, Juliana. Nesse momento, nós desfazemos a mesa e passamos a palavra ao colega Reinaldo Furlani para a sua apresentação sobre o Sistema Financeiro Nacional. Furlani, que não apenas é professor dessa disciplina do Banco Central para fora, mas dentro do próprio Banco Central,
responsável pela formação de algumas centenas, talvez milhares, dos nossos colegas aqui, em termos de conhecimento do sistema financeiro nacional. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar podendo representar aqui novamente o Banco Central do Brasil neste evento. Não é a primeira vez de que eu participo dele. É um evento de suma importância para a instituição e acreditamos que para vocês também, que são os principais beneficiários daquilo que a gente vai tentar apresentar aqui hoje e vem apresentando ao longo desses anos do programa. Como já dito, hoje eu vou tentar passar para vocês alguma coisa sobre como funciona o sistema financeiro nacional. Então, nós temos aqui, basicamente, podem ser realizadas diversas classificações sobre como o sistema financeiro, como qualquer sistema financeiro pode ser segmentado, né? Então, vocês podem achar na literatura que trata do assunto diversas modalidades. Uma das que a gente utiliza aqui dentro e temos utilizado nos cursos internos é essa segmentação do mercado financeiro. Então, nós temos aí o mercado financeiro, basicamente com quatro grandes segmentos. O mercado monetário. O mercado monetário é aquele onde o Banco Central faz um trabalho de tentar controlar a quantidade de moeda existente na economia, circulando na economia. Para isso, ele usa diversas operações. Uma delas é a operação de redesconto, onde ele pode fornecer crédito às instituições financeiras. Uma é as operações do mercado aberto, por meio das quais o Banco Central pode comprar e vender títulos públicos, normalmente aqui no Brasil, títulos públicos federais, colocando dinheiro à disposição ou retirando dinheiro das instituições financeiras. Outra forma, outro tipo de operação que ocorre no mercado monetário são as trocas de reservas entre as instituições financeiras. São bancos se financiando, bancos que têm excesso de recursos, tentando transferindo recursos para aquelas instituições de menor porte ou que, numa determinada circunstância, tem uma necessidade maior de caixa. Temos aqui também o mercado de crédito, que é esse que passou por uma expansão significativa nos últimos 7 anos. É nesse mercado onde as instituições financeiras basicamente oferecem recursos para os agentes deficitários da economia, aquelas pessoas que, por uma circunstância ou por uma conjuntura, precisam gastar mais do que sua renda permitia, ou que querem fazer um gasto maior do que sua renda permite naquele determinado momento. Então, os bancos são os maiores ofertadores de crédito para qualquer sistema financeiro. Temos aqui o mercado de capitais. Nesse mercado de capitais participam mais instituições, nós temos também as instituições financeiras, os bancos, temos corretoras, distribuidoras, temos administradores de recursos, temos administradores de recursos de terceiros, administradores de carteiras de títulos e valores imobiliários. Basicamente, no mercado de capitais, nós temos aquelas operações que são de prazo mais longo, onde principalmente as empresas buscam se financiar por um prazo mais dilatado. Por exemplo, operações de lançamento de ações. Nos últimos anos, até um pouco antes da crise, né, isso estava mais evidente, muitas empresas buscaram fazer aquilo que no mercado tem sido conhecido como IPO, ou OPA, né, oferta pública de ações. Ou seja, a empresa abre seu capital para captar, como forma de captar recursos, ofertando ações ou participação no seu capital. Outra forma de operação que ocorre no mercado de capitais, nós temos os financiamentos imobiliários. Normalmente, um financiamento imobiliário é um tipo de operação de prazo mais longo, 20, 30 anos.
e isso demanda demanda que o financiador tenha que ter uma forma também de captar recursos por prazos mais longos, né? Então, nós estamos passando por uma fase aqui agora no Brasil, onde o financiamento imobiliário voltou, depois de quase 20 anos praticamente paralisado, o mercado de financiamento imobiliário brasileiro voltou com toda a força. Nós temos vários programas, inclusive programas governamentais patrocinados pelo governo federal, como é o caso do Minha Casa Minha Vida. E tudo isso forma o que a gente chama de mercado de capitais. E, por último, o mercado cambial, que é um mercado no qual as pessoas físicas, as empresas, inclusive as instituições financeiras, compram e vendem moedas estrangeiras. Por quê? Porque estão comprando coisas, porque precisam fazer compras no exterior, ou porque realizaram vendas ao exterior, ou porque precisam fazer uma transferência relacionada com um empréstimo, ao pagamento de um empréstimo, a tomada de um recurso que vem do exterior. Tudo isso são as operações que ocorrem no mercado cambial. Esse mercado cambial ele é importante para fazer com que a economia brasileira, ou qualquer economia nacional, tenha a capacidade de se relacionar com outras economias no mundo. Bom, aqui nós temos um conceito o conceito de sistema financeiro nacional, que está previsto, inclusive, na legislação brasileira, que é o conjunto de instituições financeiras e instrumentos financeiros que visam transferir recursos dos agentes econômicos, pessoas, empresas, governos, superavitários para os deficitários. Então, é onde o dinheiro circula na economia. Aquelas pessoas que gastam menos do que ganham podem aplicar seus recursos, e aquelas pessoas físicas ou jurídicas que como eu disse, num determinado momento, por uma questão de um projeto, ou pessoal ou um projeto econômico, tenham a necessidade de fazer gastos maiores do que sua renda naquele determinado momento permite. Então, as instituições que participam desse sistema são aquelas que, em grande parte, numa boa parte delas, reguladas e supervisionadas pelo Banco Central do Brasil. Depois eu vou falar mais sobre os outros agentes que trabalham nisso. Nós, basicamente, ainda vivemos sob a égide da reforma do sistema bancário de 1964. Foi quando a lei número 4.595 foi editada, no dia 31 de dezembro de 1964. A lei que acabou com a figura da SUMOC, que era a Superintendência da Moeda e do Crédito, e instituiu a figura do Banco Central, à época Banco Central da República do Brasil, depois passou a ser apenas Banco Central do Brasil. E também em 1965, no dia 14 de julho, foi editada a Lei 4.728, que era a lei do mercado de capitais. Foram as leis que reformularam basicamente tudo que ocorreu em termos de estruturação do sistema financeiro brasileiro, foi decorrente do que foi regulamentado, do que foi legislado através desses dois instrumentos aqui. Bom, como eu disse, vocês podem encontrar literatura tratando de diversas formas de fazer a segmentação do sistema. Essa é uma forma que a gente escolheu aqui dentro do Banco Central para tratar da questão sobre como está estruturado o sistema financeiro. Então, basicamente, o que a gente diz aqui é que o sistema financeiro brasileiro tem dois subsistemas. Um sistema de supervisão e o outro sistema operativo. O que é o sistema de supervisão? No Brasil, por força da Lei 4.595 de 1964, o órgão máximo, ao contrário do que muita gente acredita, não é o Banco Central do Brasil, é o Conselho Monetário Nacional. Hoje, o Conselho Monetário Nacional ele é formado apenas por 3 membros. Nós temos o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o ministro-presidente do Banco Central do Brasil. Houve épocas, ao longo dos anos, em que o Conselho Monetário Nacional chegou a ser composto por mais de 20 pessoas. Desde 1994, com a lei de criação do real,
né, o Conselho Monetário Nacional passou a ter essa estrutura. Como já ressaltado aqui pelo diretor Feltrin, a gente ganhou estabilidade não só na moeda, como também nas regras de composição do sistema financeiro, né? Nós temos, abaixo do Conselho Monetário Nacional, alguns órgãos de consultoria ou de apoio ao trabalho do Conselho Monetário Nacional. Um deles é o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, o CRSFN, também conhecido aqui internamente como Conselhinho. Bom, o Conselhinho hoje tem 8 membros, ele é basicamente uma figura que trata de verificar os recursos em segunda instância de decisões de aplicação de penalidades por parte do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários, né? Então, é um órgão basicamente para aplicação de penalidades, né? Nós temos hoje também, desde 1994, a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, a COMOC. Essa é uma comissão formada pelos outros diretores do Banco Central, com exceção do presidente, pelo secretário do Tesouro, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, presidente da Comissão de Valores Mobiliários e alguns outros membros. Basicamente, é uma comissão que visa, toda vez que alguma regulamentação vai ser editada pelo Conselho Monetário Nacional, uma resolução principalmente, a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito trabalha para verificar os impactos, verificar se a redação está boa, se aquilo realmente foi discutir a regulamentação antes que ela seja analisada pelos membros do Conselho Monetário Nacional. Nós também, prevista na legislação, na Lei 4595, nós temos as comissões consultivas. Nós temos diversas comissões consultivas, comissão para tratar de crédito rural, de crédito industrial, mas, a rigor, essas comissões consultivas nunca funcionaram, né? A comissão técnica, a COMOC, é aquela que realmente tem um trabalho mais efetivo, e o Conselhinho, por força da sua atribuição de decidir em segunda instância sobre as penalidades aplicadas pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários. Logo abaixo do Conselho Monetário Nacional, aí como órgãos executivos, né, executores das políticas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, nós temos o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Bom, no subsistema operativo, nós temos diversas instituições. Nós temos aí, como está no quadro, as instituições financeiras bancárias, depois eu vou falar mais de cada uma delas, as instituições financeiras não bancárias, as instituições do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, SBPE, as instituições financeiras de natureza especial, as instituições do Sistema de Distribuição de Títulos e Valores Imobiliários, as câmaras e prestadores de serviços de registro, de liquidação e de compensação e os administradores de recursos de terceiros. Todas essas figuras aqui que estão fazendo parte do subsistema operativo, elas são reguladas e supervisionadas ou pelo Banco Central do Brasil, na maioria dos casos, ou pela Comissão de Valores Mobiliários. Bom, conforme eu já disse, a Lei 4.595 estabeleceu as regras que são até hoje observadas quanto à estrutura do sistema financeiro nacional. E aí a criação do Conselho Monetário Nacional, ela realizou a criação do Conselho Monetário Nacional, que tem como finalidade principal a formulação de toda a política de moeda e do crédito, objetivando atender aos interesses econômicos e sociais do país. Então, essa é a regra, o princípio básico de atuação do Conselho Monetário Nacional. Ele tem uma série de atribuições, competências legais, né? Fixar as diretrizes e as normas da política cambial, regulamentar as operações de câmbio, controlar a paridade da moeda e o equilíbrio da balança de pagamentos, regulamentar taxas de juros, regular a constituição e o funcionamento das instituições financeiras, fixar índices de encaixe, capital mínimo, normas de contabilização, acionar medidas de prevenção ou correção de desequilíbrios, disciplinar o crédito e orientar na aplicação dos recursos, regular as operações de redesconto e as operações no mercado aberto. Então, muitas vezes, algumas vezes, a gente vai se deparar com alguma confusão, em alguns casos, quando dizem que
que foi o Banco Central que editou uma regulamentação que dizia tal e qual coisa. Na verdade, muitas dessas regulamentações são editadas pelo Conselho Monetário Nacional, não pelo Banco Central. Acontece que, como o Banco Central é o principal executor de muitas delas, não todas, a CVM também executa algumas, dá-se a impressão de que é o Banco Central que tinha editado aquela regulamentação. Vamos dizer assim, o Conselho Monetário Nacional regula por meio de resoluções. Todo mês há uma reunião, essa pode ser presencial ou não, já houve casos de reuniões não presenciais, em que os ministros, os 3 ministros, decidem sobre a regulamentação que precisa ser editada sobre essas matérias que eu relacionei aqui. Bom, nós temos aí também, agora, já tratando dos executores das políticas traçadas pelo Conselho Monetário Nacional, nós temos o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil no Brasil, ele executa essas 5 principais funções. Ele é o executor da política monetária, então é o Banco Central que recebe as reservas bancárias, as reservas das instituições financeiras, os depósitos compulsórios, os depósitos livres, executa as operações de redesconto, financiando as instituições financeiras, executa as operações de mercado aberto e, no caso brasileiro, também é a instituição que estabelece a taxa de juro básica para a economia, que no caso nosso aqui é a chamada de Selic, né, a taxa Selic. No caso brasileiro, o Banco Central também executa as funções de autoridade supervisora. Isso também não é assim em todos os lugares do mundo. Existem diversos bancos centrais que não executam fiscalização bancária. É o caso, por exemplo, do Banco do México, Banco do Chile e muitos bancos centrais europeus. No caso brasileiro, nós optamos por deixar tanto a política monetária quanto a execução da política de supervisão bancária a cargo do Banco Central do Brasil. O Banco Central, também por força de ser o executor da política monetária, é o banco emissor, é o banco que emite moeda. Então, é o banco que trata da colocação dos meios de pagamento à disposição da população, as notas, as cédulas. Claro que existe um trabalho conjunto, em conjunto com a Casa da Moeda do Brasil, que é uma outra instituição totalmente separada do Banco Central do Brasil. O Banco Central, eu preciso lembrar que o Banco Central compra, primeiro ele precisa pagar pelo dinheiro que ele distribui para a população, ele compra da Casa da Moeda do Brasil. E não paga barato. A gente precisa tomar muito cuidado com as nossas cédulas e com as nossas moedinhas, não deixá-las paradas no cofrinho, porque isso custa dinheiro, não só para ao custar dinheiro para o Banco Central do Brasil, custa dinheiro para todos nós, né? Como eu disse, o Banco Central é o banco dos bancos, é o banco que tem o monopólio de financiar as instituições, fazer os chamados empréstimos de última instância, que é quando a instituição precisa de um recurso e no mercado interbancário ela não consegue obter esse dinheiro, ela vem ao Banco Central e pode fazer uma operação de redesconto. E é o banco também que recebe as reservas bancárias, ou seja, é o banco que recebe os depósitos dos outros bancos. Então, o Banco Central, já me perguntaram também, o senhor trabalha em qual agência do Banco Central? Não trabalho em agência. Nós só prestamos serviços para as instituições financeiras. Então, as instituições financeiras têm conta corrente no Banco Central, não tem cheque, é uma conta corrente que não se movimenta por cheque, mas tem uma conta corrente no Banco Central, como se fosse, ou seja, o Banco Central é o banco deles, dos outros banqueiros. E só banqueiro ou banco é que pode ter conta no Banco Central. Infelizmente, porque senão com nosso cheque especial ia ser bacana aqui, né? Bom, o Banco Central, ele, por conta de receber esses valores, ele pode aplicar aquilo que a gente chama de depósito compulsório. Uma parte dos recursos das instituições financeiras deve necessariamente ser mantido dentro do Banco Central do Brasil, nessas contas que a gente chama de reservas bancárias. Tá? E o Banco Central também executa funções de banco do governo. Por exemplo, a conta única do Tesouro, ou seja, todos os recursos arrecadados pelo Tesouro Nacional,
são depositados no Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil executa a função de banqueiro do governo. Então, toda vez que o Tesouro precisa pagar pessoal, precisa pagar os investimentos que ele faz em estradas, ele vai utilizar os recursos que estão depositados aqui no Banco Central do Brasil, na chamada conta única do Tesouro. Então, essas são basicamente as funções que executa o Banco Central do Brasil. A Comissão de Valores Mobiliários. A Comissão de Valores Mobiliários, ela foi criada pela Lei 6.385 de 15 de dezembro, acho que era 15 de dezembro de 1976. A Comissão de Valores, as funções atualmente executadas pela Comissão de Valores Mobiliários, até a edição da Lei 6385, eram realizadas pelo Banco Central do Brasil. Mas verificou-se que a importância que o mercado de capitais vinha tomando, e também por uma série de problemas que acabaram ocorrendo, precisava de uma ação mais focalizada de um regulador. Então, optou-se por constituir uma instituição, uma autarquia, no caso, a Comissão de Valores Mobiliários, num modelo muito próximo ao que é a Securities and Exchange Commission, que é a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos da América. Aqui no Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários ela é responsável por incentivar a poupança no mercado acionário, ou seja, incentivar que as pessoas apliquem pelo menos uma parte da sua poupança em ações, estimular o funcionamento das bolsas de valores e das instituições operadoras do mercado acionário, as operações que ocorrem nas bolsas de valores, de compra e venda de ações, de liquidação de operações, são regulamentadas e supervisionadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Assegurar a lisura nas operações de compra e venda de valores mobiliários. Aqui o conceito de valores mobiliários foi bastante estendido em 2001 com a edição da Lei 10.303, e hoje esse conceito engloba ações, debêntures, cotas de fundos de investimento, derivativos, controle das bolsas de valores, controle das bolsas de mercadorias e de futuros e outras formas de investimento coletivo. Promover a expansão dos negócios do mercado acionário, quer dizer, toda vez que alguma empresa no Brasil pretende abrir seu capital para que possa ter suas ações negociadas na Bolsa ou numa sociedade de mercado balcão organizado, ela demanda uma autorização específica da Comissão de Valores Mobiliários. E proteger os investidores do mercado acionário. Essa talvez seja a principal função da Comissão de Valores Mobiliários. É proteger o pequeno investidor, o acionista minoritário das empresas. Essa é a função essencial da Comissão de Valores Mobiliários. Então, ela tem uma visão bastante diferenciada, ela tem uma preocupação muito grande com a transparência que as instituições, que as empresas darão aos acionistas por exemplo, nos balanços publicados, nos seus relatórios, na publicação de fatos relevantes. Há uma grande preocupação da CVM, porque o principal foco dela, sendo o acionista minoritário, é aquele sujeito que a gente pode dizer que é hipossuficiente na relação com a empresa que emitiu as ações que ele detém. Nós temos agora, no que se refere ao sistema operativo, são efetivamente as instituições que realizam as operações do sistema financeiro, as operações financeiras, né? Um primeiro grupo de instituições, nós temos aqui as instituições financeiras bancárias. Nós temos as caixas econômicas. Hoje a Caixa Econômica Federal é a única caixa econômica. Pode parecer estranho, mas a Caixa não é um banco. A Caixa Econômica Federal não é um banco, é uma Caixa Econômica Federal. Né? Até porque até alguns anos atrás cada estado tinha uma Caixa Econômica estadual. A última que acho que fechou foi a Caixa Econômica do Estado do Rio Grande do Sul. Né? Tem algumas diferenças entre o que uma Caixa Econômica podia fazer e o que um banco comercial pode fazer. Basicamente, hoje, a Caixa, como a única Caixa Econômica, ela executa muito mais funções que até que um banco múltiplo pode executar. Nós temos os bancos comerciais e os bancos comerciais cooperativos, esses sim, bancos basicamente captadores de depósito à vista.
As cooperativas de crédito são instituições financeiras bancárias e os bancos múltiplos com carteira comercial. Basicamente, qual é a principal característica de uma instituição financeira bancária? É aquela instituição que pode captar depósito à vista, ou seja, é aquela instituição em que a qual eu posso me dirigir para abrir uma conta corrente de depósito. E aí ela pode movimentar, eu posso, em alguns casos, movimentar essa minha conta corrente com cheque. Inclusive, com cheque de cooperativa de crédito. Em alguns casos, é mais raro, mas pode ser, as cooperativas de crédito têm essa função também. Bom, com base nisso, por serem captadoras de depósito à vista, as instituições financeiras bancárias elas têm a capacidade de criar a moeda escritural. O próprio depósito à vista é reconhecido como uma moeda escritural. À medida em que ela empresta dinheiro para alguém, ela abre uma conta de depósito à vista para aquela pessoa no valor do empréstimo, e aí vai criando moeda. Por isso que muitas vezes o Banco Central também é obrigado a reter essa capacidade de criação de moeda através do depósito compulsório. Se eu tirar dinheiro da instituição, ela vai ter que ter mais dinheiro, ela terá menos capacidade de emprestar e, por isso, criar moeda escritural, porque ela vai precisar, tendo um monte de depósitos à vista aqui, ela precisa ter caixa para, de vez em quando, ter que lidar com os saques que podem, em um determinado momento, ser num valor superior à média. As instituições financeiras não bancárias, basicamente, são aquelas instituições que não podem captar depósito à vista, mas muitas delas captam depósito a prazo, ou algum outro tipo de instrumento. Esse é o caso dos bancos de investimento e dos bancos de desenvolvimento. A principal diferença entre um banco de investimento e um banco de desenvolvimento é que o banco de desenvolvimento é de capital público estadual. Hoje nós temos 5 ou 6. E os bancos de desenvolvimento, basicamente, são bancos privados. São bancos de controle capital, cujo capital é de controle privado. Com exceção, no caso do Banco do Brasil, que montou um BI, mesmo sendo um banco público. Nós temos os bancos de câmbio, que são instituições que operam basicamente com compra e venda de moeda estrangeira e têm a capacidade de fazer operações de adiantamento de contrato de câmbio, os famosos ACCs, que na verdade eu prometo que vou comprar moeda estrangeira de um exportador, mas eu lá na frente, daqui a 3 anos, daqui a 6 meses, mas eu já adianto o valor agora. Essa seria a ideia principal, básica de um adiantamento sobre contrato de câmbio. Nós temos a sociedade de arrendamento mercantil, que são as instituições que operam com o chamado leasing, né? Leasing financeiro, leasing operacional, que eu vou lá, alugo, entre aspas, porque juridicamente é um aluguel, é um arrendamento, um carro, e hoje até pode ser feito isso com imóvel, e vou pagando. E lá no final eu tenho o direito de comprar o carro, comprar o bem, pagando um valor residual garantido, já definido no contrato. E tenho as sociedades de crédito, financiamento e investimento, que são também conhecidas como as financeiras. Basicamente, essas financeiras trabalham com crédito direto ao consumidor, com CDC, muitas delas trabalham com consignado, operações de crédito consignado. Temos aqui as companhias hipotecárias, são instituições que trabalham na parte de financiamento imobiliário. Temos as agências de fomento e desenvolvimento. À medida em que os bancos de desenvolvimento, principalmente na época dos ajustes que foram necessários por conta da crise bancária que nós tivemos de 95 a 97, muitos bancos estaduais deixaram de existir. E, ao longo do tempo, posteriormente, alguns estados resolveram reavivar, criar uma instituição que recebeu o nome de Agência de Fomento ou Desenvolvimento. Muitas dessas instituições são administradoras dos fundos constitucionais estaduais de desenvolvimento. Alguns estados constituíram esse fundo com base na sua arrecadação de impostos. E essas agências de fomento e desenvolvimento fazem a captação de recursos usando esses fundos constitucionais estaduais. Nós temos a figura da sociedade de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte.
aqui basicamente é o que a gente chama de microcrédito, são as instituições voltadas para o microcrédito. Crédito de pequeno porte, até, no caso a nossa regulamentação, permite até, entende como microporte até R$15.000, mas a maior parte das operações nem chega a tanto. São operações de valor muito pequeno, mas que é uma pessoa, por exemplo, uma costureira que precisa comprar uma máquina de costura, ela vai a uma instituição dessa e consegue comprar o bem tomando um financiamento num custo mais barato, porque o funding, a fonte de recursos usada por essas instituições também representa um custo mais baixo para elas. E, por último, nós temos aí os bancos múltiplos sem carteira comercial ou sem carteira de crédito imobiliário. Nós temos muito poucos hoje no Brasil. Acho que não. As instituições financeiras de natureza especial. Basicamente, nós temos 6. O Banco do Brasil. Por que o Banco do Brasil é uma instituição financeira de natureza especial? Porque ele executa também algumas funções de banqueiro do governo. Por exemplo, ele executa as funções ele é o executor da política geral de preços mínimos do governo com relação a produtos do agronegócio. Ele é o grande financiador do agronegócio no país. Ele é o agente, ele é o centralizador da compensação de cheques. Ele é até por conta disso, ele também é o gestor do cadastro de emitentes de cheques sem fundo do país. Nós temos também a Caixa Econômica Federal, da qual eu já falei algumas coisas. Por que ela é uma instituição financeira de natureza especial? Ela detém o monopólio das loterias federais. E ela também detém o monopólio do penhor mercantil. Ou seja, quem tem, não sei se alguns de vocês já tiveram que fazer isso, mas penhor de joias. A Caixa tem um monopólio disso, né? Vai até a Caixa, leva uma joia, pega um dinheiro emprestado, daqui a tanto tempo tem que devolver lá o valor emprestado, obviamente com algum juro, para poder recuperar a joia. A joia fica como uma garantia para a Caixa Econômica Federal. Só ela tem ela detém o monopólio desse tipo de operações no Brasil. O Banco da Amazônia, que é o BASA, ele é uma instituição que tem natureza especial porque, por exemplo, ele capta depósitos de poupança, o que não é normal num banco comercial. Um banco comercial não capta depósito de poupança, a não ser que ele seja um banco múltiplo com carteira de crédito imobiliário. O Banco da Amazônia, além de poder fazer a captação de recursos por intermédio do depósito de poupança, esses recursos captados pela poupança dele devem ser necessariamente aplicados no crédito rural, ao contrário das demais instituições captadoras de depósito de poupança, que devem aplicar esses recursos no financiamento imobiliário. O Banco do Nordeste do Brasil, que é o primo nordestino do Banco da Amazônia, executa basicamente as mesmas funções do BASA. Nós temos aí também o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Esse é o Banco de Desenvolvimento Federal, ao contrário daqueles bancos de desenvolvimento que são estaduais, são de capital de controle estadual. Esse é um banco federal. É uma instituição, já está completando 60 anos hoje, tem uma vasta experiência na área de crédito, basicamente do mercado de capitais. Ele atua comprando outras empresas, comprando participações acionárias, fazendo financiamento de longo prazo para projetos de grande porte. Nós temos também o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que essa é uma figura bastante peculiar, cujo capital é controlado pelos 3 estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e ao contrário das outras instituições, é uma pessoa jurídica de direito público, que é uma autarquia triestadual. É uma figura bastante diferente. A cada 2 anos, a direção da instituição é trocada e passa a ser controlada por um dos estados controladores. O SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, nós temos aí as figuras das caixas econômicas, hoje só a Caixa, as sociedades de crédito imobiliárias, as associações de poupança e empréstimo e os bancos múltiplos com carteira de crédito
de crédito imobiliário. A principal forma de captação, não só essa, mas essa a gente pode dizer que é a principal forma de captação, são os depósitos de poupança e os fundos provenientes do FGTS. Esses são os grandes negociadores de poupança no Brasil. Aqui o que a gente pode dizer de peculiar é que nós temos a figura das associações de poupança e empréstimo. Hoje no Brasil nós só temos duas. Uma delas é a Poupex e uma outra bem menor, sediada no estado do Pernambuco. O que tem de peculiar é que, como é uma associação, toda vez em que eu vou lá, me dirijo a essa instituição e abro uma caderneta de poupança, eu me torno, na verdade, um sócio, como se fosse quase uma cooperativa. Eu me torno um sócio dessa instituição. Então, na verdade, o capital, o depósito que seria um passivo dessa instituição numa sociedade de crédito imobiliário, na verdade, o depósito de poupança faz parte do capital da APE. É uma figura diferente. Não existe só no Brasil, não é uma figura brasileira criada por aqui. Nós temos uma figura equivalente em outros lugares do mundo. Nós temos a figura as instituições do sistema de distribuição de títulos e valores imobiliários. Aí são aquelas instituições que trabalham basicamente naquilo que eu falei que é o mercado de capitais brasileiro. Nós temos as sociedades corretoras de câmbio. São instituições basicamente voltadas para comprar e vender moeda estrangeira. Temos a sociedade corretoras de valores imobiliários, as distribuidoras de valores imobiliários, que são aquelas instituições que trabalham basicamente dentro dos ambientes de bolsa, comprando ações, e não só ações, qualquer tipo de título que esteja sendo negociado no ambiente de bolsa ou de bolsa de mercadorias e futuros. São instituições que hoje a gente tem até uma discussão interna no Banco Central sobre a possibilidade de fazermos a criação de uma figura só. Até por conta de como o mercado acionário brasileiro se organizou desde a desmutualização ocorrida nas bolsas de valores do Brasil. Desmutualização que era o seguinte, para poder operar numa bolsa de valores tinha que ser uma corretora e só a corretora tinha participação no capital da bolsa. Hoje a bolsa de valores, a própria bolsa de valores é uma SA. Então, qualquer um pode ter acesso, pode ter que comprar ações da Bolsa de Valores. Né? Então, mudou completamente o mercado e essas duas figuras estão sendo... Pensa-se em se fazer uma revisitação das suas funções. Nós temos também o agente autônomo de investimento. Esse agente autônomo de investimento é uma figura, uma pessoa física, que trabalha por ordem de uma instituição financeira, vendendo produtos financeiros. Né? Ele não pode captar recursos, ele não capta depósito à vista e ele não faz empréstimos. O que ele faz ele pode vender produtos como um depósito a prazo, como cotas de fundos. Também não tem muitos no Brasil, mas é uma figura que está prevista na nossa regulamentação. Nós temos a figura das câmaras e prestadores de serviços de registro, liquidação e compensação. Nesse caso, nós temos aqui as bolsas de valores, de mercadorias, de futuros. Essas instituições, na verdade, hoje o Brasil, eu até tive curiosidade de ver, um pouco antes disso, para ver o que tinha restado, né? Achando que tinha só restado a BMF Bovespa. E qual foi a minha surpresa quando eu, na internet, percebi que outras bolsas ainda não foram definitivamente extintas. Nós ainda continuamos tendo uma bolsa de valores na Bahia, uma bolsa de valores de Minas Gerais, Espírito Santo e Brasília. Ainda existe a BVRJ, por mais incrível que pareça. Tem a BBM, Bolsa Brasileira de Mercadorias. Então, eu descobri que no total nós ainda temos 25 bolsas de valores no Brasil. Ainda que a BMF Bovespa detenha 99,8% no mínimo do mercado. Né? Nós temos o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é o SELIC, é um sistema administrado pelo Banco Central do Brasil, onde são registrados todos os títulos públicos federais que, de alguma forma, poderão ser utilizados como lastro para as operações de mercado aberto, as operações de open market realizadas pelo Banco Central do Brasil. É através desse sistema que o Tesouro Nacional faz leilões de títulos para se financiar também para pegar dinheiro emprestado.
Nós temos as entidades do mercado de balcão organizado, uma delas é a CETIP, que é uma instituição onde ficam sendo registrados diversos títulos e que agora, por exemplo, a CETIP está trabalhando na criação de um ambiente para que esses títulos sejam, um ambiente eletrônico, para que esses títulos possam ser negociados, facilitando, viabilizando o mercado secundário desses títulos, né? E nós temos outras centrais de registro, liquidação, custódia de liquidação financeira. Nós temos hoje a Central de Cessões de Crédito, também conhecida como C3, nós temos a Câmara Interbancária de Pagamentos, nós temos a Tecban, tem várias instituições que realizam a transferência de recursos de uma instituição para outra, isso é uma das funções deles. Nós temos os administradores de recursos de terceiros, temos os fundos mútuos de investimento, toda vez que a gente compra uma cota, faz uma aplicação numa instituição financeira, compra uma cota de um fundo mútuo de investimento, ao contrário do que se pensa, quando eu compro uma cota de um fundo de investimento, eu não estou aplicando dinheiro naquele banco. Um fundo de investimento é um condomínio, ou seja, é condomínio mesmo, condomínio do prédio da gente, é esse mesmo. Eu junto com outras pessoas, me dirijo a uma instituição financeira e junto com essas pessoas nós compramos uma determinada carteira de ativos financeiros. O dinheiro é do banco? Não, o dinheiro é nosso. O banco é apenas o administrador de um recurso dessas pessoas. Essa que é a ideia dos fundos mútuos de investimento. Os clubes de investimento, que é uma figura muito parecida, muito similar, a diferença é que ele é mais fechado, os investidores têm que ter algum grau de ligação, não é o caso, por exemplo, dos fundos mútuos, que qualquer um, em tese, pode entrar, com exceção de alguns casos onde é exigida uma certa qualificação, dado o risco do investimento que é realizado, e os clubes de investimento, pode-se mostrar um clube de investimento de estudantes da Universidade de Brasília, todo mundo bota um dinheiro junto a uma instituição financeira que monta o clube e vai aplicar esses recursos em ações no mercado acionário. É uma possibilidade. Então, o clube de investimento é isso. Nós temos as administradoras de consórcio, é uma figura que passou a ser regulamentada e supervisionada pelo Banco Central em 1993, 92, 93, que muitos de vocês conhecem, eu posso comprar o bem parceladamente, faz-se uma distribuição do valor do bem em cotas com as quais eu tenho, e todo mês eu tenho que contribuir comprando mais uma cota. Periodicamente, normalmente a cada mês, um desses cotistas de cada um dos grupos de consórcio pode receber o bem ou uma carta de crédito pelo valor correspondente do bem, para poder executar a aquisição desse bem. Ou ele pode participar de um lance, ele faz um sorteio, ou ele dá um valor em cotas, normalmente em cotas, para antecipar o recebimento da sua carta de crédito. Essa é a figura, basicamente, das administradoras de consórcio. Nós temos consórcio hoje para para bens móveis, imóveis, para passagens aéreas, para um monte de coisa. Há alguns anos até teve gente que queria fazer consórcio para cirurgia plástica, mas esse a gente ainda não permitiu. Até porque tem questões médicas aí complicadas e até o pessoal dos conselhos, do Conselho Federal de Medicina entendeu que o Banco Central não deveria estimular esse tipo de operação financeira. Os planos individuais de aposentadoria e pensão, nós temos temos o PGBL, VGBL, que são também muitos deles administrados por uma instituição financeira. Bom, aqui nós temos agora algo que está fora da função do Banco Central e da função da Comissão de Valores Imobiliários, que é o sistema de seguros e previdência privada. Nós temos o sistema de seguros, de capitalização e previdência privada. Da mesma forma, nós temos um subsistema de supervisão e um subsistema operativo.
No subsistema de supervisão, de seguros privados, de previdência privada aberta e da capitalização, nós temos 3 figuras. Um é o Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP, que é o primo do Conselho Monetário Nacional para esse tipo de mercado. Nós temos o Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização, que seria também o correspondente ao nosso conselhinho aqui, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que é também a instituição que está responsável por decidir em segunda instância sobre penalidades aplicadas às seguradoras, às instituições do sistema operativo desse aqui. E nós temos a Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP, que é a instituição, é uma autarquia que é responsável pela fiscalização e regulamentação da atividade de seguros privados, previdência privada aberta e de capitalização no Brasil. Nós temos também o subsistema de supervisão de previdência complementar, nós temos o Conselho Nacional de Previdência Complementar, temos a Câmara de Recursos da Previdência Complementar e temos uma figura recém-criada, acho que tem uns 4 ou 5 anos que ela existe, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que é a instituição que fiscaliza o sistema operativo de Previdência Complementar no Brasil. Bom, como instituições do subsistema operativo de seguros privados de previdência privada aberta e de capitalização, nós temos as sociedades seguradoras. Então, nós temos no Brasil seguro para praticamente tudo. Automóveis, casas, seguro de vida. Temos a sociedade de capitalização. Muitas vezes a gente já ouviu falar do Brasil Cap, Ourocap, Itaú Cap. É uma forma de fazer poupança. Periodicamente faz um sorteio e a pessoa, o sorteado, pode receber um prêmio maior, bem maior do que o valor do investimento realizado. Nós temos a figura dos corretores de seguros, que no Brasil são regulamentados pela SUSEP, são regulamentados e supervisionados pela Superintendência de Seguros Privados. Nós temos o IRB Brasil Resseguros S.A., que é uma instituição que basicamente trabalha com... É uma instituição pública que trabalha com a figura do resseguro. Que história é essa de resseguro? Assim como as instituições financeiras, os bancos, as seguradoras têm limites. Elas podem operar até um determinado limite, normalmente em função do capital. Toda vez que esse limite é extrapolado, ela precisa ressegurar, ou seja, arranjar uma seguradora para ela. Seria basicamente isso. Até algum tempo atrás, o monopólio do resseguro do Brasil era exercido pelo IRB, agora IRB Brasil Resseguros S.A. Esse monopólio foi quebrado, mas basicamente ainda continua o IRB sendo o grande ressegurador brasileiro. E, assim como as seguradoras, o IRB também tem seus limites, e toda vez que os limites do IRB são extrapolados, ele tem que procurar uma seguradora, aí ele faz para fora do país. Então, é uma forma de você distribuir o risco entre as instituições e não acumular em nenhuma, de tal forma que, no caso de um evento de grande porte, aquela instituição venha a quebrar. É isso que se visa evitar. Nós temos as entidades abertas de previdência privada, muitas delas hoje num valor muito menor, já foram grandes no passado, tipo CAPEM, GBOEX, APLUB, hoje já não tem tanta, porque as seguradoras já ocuparam esse espaço de uma forma mais efetiva. E tem o subsistema operativo de previdência complementar, são as entidades fechadas de previdência complementar, chamados fundos de pensão. Nós temos grandes fundos de pensão no Brasil, temos a Previ, que é o fundo de pensão do Banco do Brasil, temos a FUNCEF, que é o fundo de pensão dos funcionários da Caixa, temos a Petros, que é o fundo de pensão do pessoal da Petrobras, tem a Valec, não, Valec é outra coisa, que é a da Vale, agora me esqueci o nome, daqui a pouco eu me lembro, que é o fundo de pensão dos funcionários da Vale, são normalmente empresas que podem se juntar, normalmente de um mesmo grupo econômico, que constitui uma outra instituição, que é, a rigor, uma instituição financeira, só não é regulamentado pelo Banco Central, mas sim pela Previc, que vai receber recursos para fazer face aos benefícios de aposentadoria e pensão dos funcionários
dos empregados dessas empresas. Essas empresas são ficam conhecidas como patrocinadores desse fundo de pensão, e os funcionários das empresas são conhecidos como os participantes do fundo de pensão. Por fim, a gente tem aqui os prestadores de serviço financeiro não regulamentados. Ainda hoje, no Brasil, essas três figuras não sofrem regulamentação nem supervisão de órgão público nenhum. São as sociedades administradoras de cartão de crédito. As sociedades, normalmente, se o cartão de crédito for emitido por um banco, aí sim esse banco, obviamente, estando sob a regulamentação do Banco Central, essa atividade de cartão de crédito terá uma ação do Banco Central, mas se fosse uma administradora de cartão de crédito totalmente isolada, sem vinculação com o banco, a atividade que ela exerce não é regulamentada nem supervisionada nem pelo Banco Central, pela CVM, ou qualquer outra instituição pública. Nós temos as sociedades securitizadoras de recebíveis, que são instituições que procuram dinamizar o mercado secundário de títulos ou de operações. Muitas vezes uma instituição financeira ou qualquer outra ente pode estar interessada em se desfazer de parte de sua carteira de operações de crédito. Uma sociedade securitizadora de recebíveis pode comprar essas operações e tentar distribuir no mercado através da colocação de títulos dela. Ela é parcialmente regulamentada pela CVM. Essas sociedades securitizadoras de recebíveis são parcialmente regulamentadas pela CVM. E, por fim, nós temos a Sociedade de Fomento Mercantil, os factoring, as empresas também conhecidas como factoring, né? Elas são empresas que também compram operações de crédito, compram notas promissórias, compram duplicatas e levam, só que elas têm a obrigação de levar esses títulos até o final, como compradoras dos papéis. Depois, se eles entrarem em inadimplemento, o risco é delas. Também são atividades hoje totalmente desregulamentadas. Bom, aqui uma figura que talvez vocês já tenham visto falar muito, né, do Acordo de Basileia, né? Que história é essa de Acordo de Basileia? Então, Basileia é uma cidade na Suíça, em que fica a sede do BIS, né, que é o Bank for International Settlements, ou Banco de Compensações Internacionais. Esse banco, o BIS, há alguns anos, ele fomentou um trabalho porque havia uma diferença muito grande entre como os bancos americanos, qual era as exigências para se abrir um banco nos Estados Unidos, um banco no Japão, um banco na Europa, um banco no Brasil, um banco na Argentina e assim sucessivamente. Para facilitar esse trabalho e evitar que os bancos arbitrassem essas exigências de capital, botando a sede aqui ou ali, dependendo de como o capital, e isso criaria uma disfunção muito grande no sistema financeiro global, o Comitê de Basileia passou a fazer recomendações. Ao longo dos anos ele tem feito muitas recomendações sobre a forma como os reguladores bancários e como os bancos centrais também devem atuar de forma a regulamentar os seus sistemas financeiros. Então, foi constituído por força desse acordo, né, lá dentro do BIS, foi constituído um comitê, recebeu o nome de Comitê de Basileia, na verdade é um Comitê de Basileia sob supervisão bancária, que estabeleceu uma série de regras, a rigor, uma série de recomendações que todo mundo, na verdade, no final das contas, compra, né, assimila dentro das suas regulamentações, para fixar capital com base nas diversas formas de risco a que se expõem as instituições financeiras. Nós tivemos o primeiro acordo de Basileia, foi de 1988, o Basileia I, aí, como vocês estão vendo. Ele é de 1988, mas o Brasil só incorporou isso dentro da sua regulamentação em 1996, nós levamos algum tempo. O Basileia II, que é de 2004, o Brasil ainda não assimilou toda a regulamentação, algumas coisas a gente entendeu que, até por conta de uma certa
pelo fato de algumas operações nem ocorrerem no Brasil, a gente ainda não assimilou toda aquela regulamentação, mas a parte essencial já foi incorporada à nossa regulamentação. E agora nós estamos numa discussão muito pesada, vários países, hoje inclusive o Brasil é membro do Comitê de Basileia, porque o comitê foi estendido, né? Foi ampliado, perdão. Hoje nós temos o G20, e o Brasil faz parte do G20, né? Por força da crise de 2007 e 2008. Né? Então, quando ocorreu a quebra do Lehman Brothers lá em Nova York, no dia 15 de setembro de 2008, os bancos centrais, os reguladores bancários dos principais países entenderam que focalizar a ação em 7 ou 8 países para que eles dissessem ao resto do mundo como eles deveriam atuar, não cabia mais, por quê? Porque a China já tinha um tamanho muito grande, um tamanho econômico muito grande, a Índia, o Brasil demonstrou na crise uma capacidade extraordinária de lidar com a situação de forma que os reflexos aqui fossem, não diria desprezíveis, mas fossem muito menos significativos do que o que ocorreu nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, por exemplo. E hoje o Brasil faz parte de todos os comitês, de todos os subcomitês, em que têm sido discutidas novas regras de capital, muito mais duras, muito mais pesadas, que devem ser observadas por todas as instituições financeiras, pelo menos desses 20 países. Obviamente, a gente tem uma expectativa grande de que outros países que não façam parte do G20 também regulamentem, adotem em suas regulamentações as mesmas recomendações que estão sendo estabelecidas lá pelo Acordo de Basileia. Nós temos diversos subcomitês, nós temos muita gente do Banco Central envolvida nesses subcomitês. Isso implica, obviamente, muitas viagens, há um gasto grande com relação a isso, mas é um gasto essencial, dado que se o Brasil não participar, nós não vamos ter, se nós não tivermos voz nesses fóruns, nós não vamos ter como depois dizer que aquilo não poderia ser praticado aqui, porque determinadas regras aqui não poderiam ser, teriam um impacto negativo para a economia brasileira. Ele, basicamente, hoje, a preocupação está muito grande com relação a risco de crédito, como estabelecer capital em função do risco de crédito a que estão expostas as instituições. Hoje, temos também um trabalho muito grande sobre risco de liquidez. Aliás, no que se refere a risco de liquidez, a gente pode dizer que a participação brasileira foi assim de primeira linha. Tanto que boa parte do que a gente já vinha executando em termos de controles e monitoramento de risco de liquidez no sistema financeiro foi apresentado lá e em boa parte está sendo copiado nas discussões que estão sendo levadas à frente pelo Comitê de Basileia. Tem a questão de risco de mercado. Uma boa parte também, nós temos uma participação brasileira importante nessas discussões, inclusive com modelos que foram elaborados, foram sugeridos pelos nossos colegas aqui do Banco Central do Brasil, os especialistas na área, e temos a questão do risco operacional, que é um risco complicado para se medir quanto que a instituição pode vir a perder por um problema em suas operações. Não é um problema de risco, não é um crédito, é um dinheiro que ela vai perder porque alguém deixou de pagar ou porque houve uma oscilação significativa no valor de mercado de algum ativo. Mas, por exemplo, um problema de fraude, quanto que ela pode perder? Um problema de fraude interna, um problema de um pagamento mal efetuado e que eu não vou poder ter o dinheiro de volta. A gente já teve alguns casos de perdas significativas, não, até que aqui não no Brasil, mas lá fora já ocorreram operações em que a instituição chegou a ter sérios problemas por uma questão operacional, de falta de controle em suas operações, como foi o caso há alguns anos do Banco Barings, que permitiu que um dos seus operadores em derivativos assumisse posições extraordinariamente maiores que o capital da instituição, e um belo dia ele recebeu uma chamada de capital que a instituição não tinha dinheiro. E aí quebrou.
Então, para evitar esse tipo de coisa, quer dizer, foi um risco de mercado assumido numa proporção muito alta, mas derivado de um risco operacional, porque ninguém estava vendo ninguém estava fazendo um acompanhamento efetivo do trabalho executado por aquele determinado operador. E outros casos, nós tivemos na França o Credit Suisse, aliás, na Suíça na Suíça foi o UBS, e na Suíça foi no... esqueci o nome do banco, foi Credit Suisse, eu acho, eu não tenho mais certeza se foi isso. Mas teve um caso na França, ou foi Paribas, BNP Paribas, talvez. E o UBS, onde operadores fizeram basicamente a mesma coisa, assumiam posições muito grandes sobre operações a respeito das quais eles não detinham conhecimento necessário e que causaram perdas significativas para a instituição. Bom, como está aqui, cada centavo conta, principalmente quando está no bolso da gente. Eu vou me colocar agora à disposição de vocês para as perguntas e vamos aguardar. Obrigado, pessoal. Vamos abrir também para as perguntas aqui do auditório. Além dessas, nós estamos recebendo perguntas via TV Bacen e perguntas também das universidades que nos assistem por internet. Temos uma primeira pergunta aqui, Furlani, que é bem curtinha, mas que talvez demande uma outra palestra para a resposta. São as piores. A pergunta é, por que foi que o Brasil passou incólume pela crise de 2008? Realmente, essa é das... Nesse caso, nós temos, o que a gente pode dizer é que nós temos várias características diferenciadas em relação ao que acontecia nos outros sistemas financeiros. Primeiro, uma sorte de ter um sistema um mercado de securitização muito mais estreito do que no mercado americano. Por exemplo, o que é isso? Normalmente um banco, quando faz um financiamento imobiliário, ele carrega, vamos dizer, esse financiamento até o final. Ele fica com aquele cliente até o final. Boa parte do sistema financeiro americano fazia os financiamentos imobiliários e vendia para terceiros, tentando se livrar do risco. Claro que também tinha a questão do que acabou se chamando de NINJA, né? Non-Income Job or Assets, quer dizer, aquelas pessoas que não tinham nem salário, nem emprego, nem ativos que garantissem aquelas operações. O sistema financeiro, no caso do sistema financeiro americano, a coisa é muito mais complicada, porque nem todas as instituições que operam no mercado financeiro americano têm algum supervisor ou algum órgão que regulamente. Por exemplo, fundo de investimento nos Estados Unidos não é regulamentado por ninguém. Então, eles estão livres para fazer aquilo que eles acharem mais conveniente. Essa é uma estrutura que, no caso brasileiro, é impossível, porque até é muito difícil de se aceitar no Brasil a ideia de que alguém esteja operando, fazendo operações no mercado financeiro, sem um agente regulador, que seja o Banco Central, que seja a CVM, SUSEP ou Previc. Então, esse é um ponto. Nós tínhamos um sistema financeiro muito mais regulamentado. Ele é mais... nós não éramos um sistema financeiro tão aberto quanto o sistema daqueles outros países, os sistemas daqueles outros países. A desregulamentação ocorrida no sistema financeiro americano, especialmente depois da década de 1980, foi muito mais contundente do que aqui no Brasil. Até fizemos alguma coisa, mas num sentido muito menor do que lá. Eu diria que outras coisas ocorreram. Por exemplo, nós tínhamos um volume de reservas cambiais bastante grande, mais de 300 bilhões. Não, na época eram 240 bilhões de dólares. Isso facilitou que o Banco Central tivesse capacidade de emprestar moeda estrangeira para alguns bancos no Brasil, para que alguns setores da economia não paralisasse a oferta de crédito, já que a oferta de crédito fornecida pelos bancos americanos, europeus, japoneses, praticamente tinha sido cortada. Nós temos uma supervisão bancária que, de alguma forma, foi mais ativa do que
do que ocorreu no sistema, nos sistemas financeiros americano, japonês e europeu. Eu posso dizer que nós somos bem mais chatos, nós fomos mais chatos do que os outros reguladores e supervisores. Essa também eu diria que foi uma grande vantagem em relação ao que ocorreu lá fora. Eu não sei se vocês chegaram a assistir um filme chamado Inside Job, um filme extremamente interessante que mostra o exemplo que eles dão, por exemplo, da Islândia, é assim, maravilhoso. A Islândia tinha 3 bancos, só. Uma ilha pequena lá no meio do Atlântico, mais para o lado da Europa, tinha 3 bancos. E toda vez que um supervisor, um funcionário da supervisão bancária da Islândia ia até o banco para fazer algum trabalho, ia um só ia ele, e ele era recebido por 15, 16 advogados dos bancos. E, obviamente, qual era a estratégia do banco? Olha, se esse supervisor fizer as perguntas certas, nós vamos contratar o cara. Então, tira ele da supervisão e coloca ele para trabalhar para o banco. Ou seja, a supervisão vinha definhando. Né? O que aconteceu? Todos os 3 bancos da Islândia quebraram. Um país que basicamente vivia da pesca, essa era a grande atividade, extração pesqueira, passou de repente a ter a participação do sistema financeiro no PIB altíssima. E obviamente não tinha estrutura para isso. E aí quebraram, os 3 bancos quebraram, o governo islandês teve que entrar garantindo todos os depósitos, nem tinha recurso suficiente para isso, até agora o país não se recuperou do ocorrido. Nós tivemos outra vantagem. Eu diria que o sistema financeiro brasileiro ainda estava... O crédito no Brasil, ele subiu muito de 2005 até agora. Então, em 2005, a gente tinha 25% do PIB aplicado em crédito pelas instituições financeiras. Hoje nós temos um pouco mais de 50%. Houve uma aceleração enorme. Mas como as instituições ainda não tinham no crédito, em 2008, toda a sua força, né? Na verdade, o Força ganhou muito mais depois, né? A gente não teve tanta perda com relação ao que acontecia nos Estados Unidos, onde 100% do PIB, algo como 14 trilhões de dólares, está aplicado em operações de crédito pelas instituições financeiras americanas. Então qualquer 10% de perda é 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. Então é com força. Então o tamanho da economia, o tamanho das reservas, o tamanho da participação do crédito no sistema financeiro, tudo isso colaborou. Claro, a ação do Banco Central, que foi no sentido de proporcionar liquidez, nós tivemos uma atuação grande. Nós tínhamos um volume de compulsório enorme no Brasil, ainda temos, volume de compulsório muito grande. Hoje, à época, já acho que batia uns 400 bilhões de reais o volume de compulsórios depositados pelas instituições financeiras do Banco Central. Isso dava margem para as instituições do Banco Central voltar esse dinheiro para o mercado, dando liquidez às instituições para que elas pudessem emprestar. Isso foi feito. As reservas cambiais brasileiras. Então, foi um conjunto de fatores que, vamos dizer viabilizar, facilitaram o nosso trânsito aí pela crise. Isso não significa que o Brasil vai passar imune. Aliás, não está passando. Nós estamos vendo aí uma segunda onda que está atingindo, e a gente espera que, a partir agora do segundo semestre em diante, a gente comece a recuperar. Nós tivemos algumas questões de problema de inadimplência, especialmente no final de 2010 para cá. Isso já está melhorando, a inadimplência no sistema financeiro já começou a cair. Nós temos algumas estimativas trazendo essa notícia, e que confirmam isso. Mas isso não significa que a gente sairia totalmente incólume.
Mas acho que, perto do que ocorreu em outros países, a nossa situação foi foi muito melhor. Obrigado, Forlani. Vamos passar a uma pergunta no auditório aqui em Brasília? Oi. As minhas duas perguntas são bastante simples, até porque eu não sou da área, eu gostaria de entender um pouco mais do sistema financeiro brasileiro. A primeira é se o Banco Central pode criar moeda para comprar títulos da dívida pública. E a segunda pergunta é em relação ao que nós vimos essa semana do Quantitative Easing 3 promovido pelo Federal Reserve. Gostaria de saber até que ponto o Brasil pode ser similar, e especialmente essa instituição, o Banco Central do Brasil, pode ter uma opção similar ao que está acontecendo hoje com o Federal Reserve. Tá. Bom, com relação à primeira pergunta, não. Constitucionalmente, o Banco Central do Brasil está proibido de comprar títulos por federal no mercado primário. Então, ele não pode participar de um leilão e comprar. Nem de um banco. O banco participa do leilão, e aí o Banco Central do Brasil compra o título. Isso depois nas operações de mercado aberto, sim. Aí, como forma de regular a quantidade de dinheiro em circulação na economia, sim. Mas é só no mercado secundário, não para financiar o Tesouro. Tá? A segunda questão do Quantitative Easing 3, né, o QE3 lá do Fed, seria possível o Banco Central fazer alguma coisa parecida? Sim, seria possível. Nós podemos fazer isso. Só que aí a gente teria que comprar título público, ou botar uma taxa de redesconto significativamente mais baixa, essa é uma outra possibilidade. Ou, aqui no Brasil, como a gente tem, como eu já falei, um nível de compulsório muito alto, a gente baixar o compulsório, como inclusive acabamos de fazer essa semana, proporcionando mais 30 bilhões de reais na economia. Tá? Então, são formas, cada país vai encontrar a sua. Os americanos têm uma regulamentação diferente, com alguns pontos diferentes em relação à nossa, mas nós também temos os nossos instrumentos para poder fazer alguma coisa similar. Não digo que seria o mesmo instrumento. Nós temos alguns outros, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, os bancos americanos têm que manter um nível de compulsório muito baixo, acho que não dá nem 3% do volume de depósito à vista. O nosso aqui é extremamente maior, é 48%, no caso. Então, o tipo de instrumento vai ser diferente porque a estrutura do sistema é diferente. Tá? Obrigado, Forlani. Temos uma outra pergunta ali no miolo do auditório. Ok, estamos ouvindo. Tudo bom, Alberto? Você falou que a gente foi muito chato na regulamentação. E hoje a gente está exportando know-how. Participando de consórcio, ação, muitos bancos centrais não fazem. Agora, em relação a administrador de cartão de crédito, que envolve muito dinheiro, no factoring, por que o Banco Central não atua supervisionando, regulamentando essa entidade? Me desculpe interromper, só para complementar com uma outra pergunta associada a essa de um colega que chegou por internet. Ele diz, a minha dúvida é se as administradoras de cartão de crédito são ou não são reguladas pelo Banco Central? Bom, como eu disse, o cartão de crédito emitido por um banco, aí o banco está estando sob a regulamentação do Banco Central, aquela operação vai estar sob a supervisão do Banco Central também. O que é possível é ter uma administradora de cartão de crédito fora do sistema financeiro. Essas, enquanto a lei não for alterada, dando essa atribuição ao Banco Central, o Banco Central só pode fazer aquilo que ele tem competência legal para tanto. Então, não há competência legal para o Banco Central entrar nas administradoras de cartão de crédito que não estejam vinculadas a instituições financeiras. Se estiver vinculada, aí sim, aí a história é outra, nós podemos atuar, mas normalmente nós atuamos, por exemplo, se eu tiver uma administradora de cartão de crédito controlada por um banco, eu não posso ir direto na administradora de cartão de crédito, mas eu posso ir ao banco, solicitar informações sobre a sua administradora de cartão de crédito, e se for o caso, se achar necessário, o Banco Central pode determinar ao banco que aplique determinadas medidas em relação à administradora que ele controla. Isso é possível. Isso a gente já fez, inclusive, mais de uma vez.
Mas, se for uma administradora de cartão de crédito isolada ou totalmente independente de instituição financeira, não, o Banco Central não tem competência legal para tanto. Caberia o Banco Central tomar iniciativa sobre isso? O Banco Central não toma iniciativa para determinar se este ou aquele tipo de mercado deve ser regulamentado por ele. Essa é uma questão que precisa ser debatida no Congresso Nacional. Então, algo que demanda lei, né, ou medida provisória, se for o caso. Aí, à medida que uma legislação seja editada, no sentido que vai ser o Banco Central, ou vai ser CVM, ou qualquer outro órgão, cria-se um outro órgão para fazer isso, aí a história muda. Mas, realmente, o Banco Central não toma a iniciativa a não ser que acha que em determinados casos, nós tomamos a iniciativa para fomentar determinados mercados. Isso já foi feito. Mas para fiscalizar determinados e regulamentar determinados mercados, o Banco Central entende que não é sua função tomar iniciativa para isso. Quanto a isso, ok? Furlani, uma meta-pergunta aqui, uma dúvida em relação àquela questão anterior que foi formulada. Mencionou-se o QW3 ou QW3. A pergunta é, o que é isto? O QE3 é QE3 lá do Fed, é uma forma do Banco Central americano injetar dinheiro na economia. O que ele tem feito? Ele tem comprado título. Essa é a forma. Ele vai lá no mercado, vai lá nas instituições financeiras e compra títulos. E muitas vezes em alguns casos, compra título subprime, já fez de tudo. Comprou operação de crédito, comprou título público federal americano, comprou operação subprime, tudo para revitalizar a economia. Inclusive até para dar um preço para aquelas operações que ficaram, num determinado momento, simplesmente paradas e estocadas. Manda aí para ver. Falha nossa aqui. Ficaram estocadas no ativo das instituições. As instituições ficaram sem dinheiro, sem liquidez para tocar seu dia a dia e sem capacidade de vender aqueles ativos para ninguém, porque ninguém queria comprar. Então o Banco Central americano teve que entrar no mercado. Não, eu compro isso aqui de você. Na verdade, ele compra com compromisso de revenda, ou seja, eu vou comprar daqui a 2 anos, 3 anos, eu vou te revender isso aqui por um preço. A gente acerta esse preço hoje. Essa é normalmente a forma como o Banco Central americano tem trabalhado nesses QE. Foi feito no QE 1, 2 e 3. Tá? Obrigado. Fulani, temos uma pergunta aqui na frente. Pois é, eu queria primeiro parabenizar o retorno dessa atividade. Eu já sou frequentador assíduo desde a versão anterior, ainda no auditório, também numa versão anterior. Nós estamos com novas instalações aqui, então de parabéns por tudo isso. É gratificante. Eu trabalho na atividade bancária desde 1968 e ultimamente eu tenho desenvolvido atividade como professor em curso preparatório para aqueles candidatos a instituições financeiras públicas, inclusive o Banco Central do Brasil. E me interesso muito pelo sistema financeiro nacional. E eu estava acompanhando a sua apresentação, me chamou a atenção com relação às instituições financeiras consideradas bancárias e não bancárias. E os bancos múltiplos, né? Os bancos múltiplos são considerados bancários aqueles que têm a carteira comercial. Isso. E não bancários aqueles que não têm a carteira comercial, ou então, eu vi na sua apresentação, assim, sem a carteira de crédito imobiliário. Para mim, isso realmente é uma novidade. Eu gostaria de ter um pouquinho mais assim, de informações sobre isso. É porque o banco múltiplo hoje no Brasil ele pode ter 5 carteiras. Uma delas é a carteira comercial, e isso viabiliza ele captar depósito à vista. Se ele tiver carteira comercial, ele trabalha igual um banco comercial, captando depósito à vista, dentre outras operações que ele pode fazer. A outra carteira é banco de investimento ou de desenvolvimento, dependendo se o capital é público, o capital é privado ou público, respectivamente. A carteira de crédito imobiliário, se ele tiver carteira de crédito imobiliário, ele vai poder captar depósito de poupança, né? E aí eu pus assim, não ter depósito, nem carteira de crédito imobiliário, porque se ele tiver carteira de crédito imobiliário, já faz parte do SBPE. Tá? Foi por isso que eu pus assim na transparência. Então, ele tendo carteira de crédito imobiliário, ele pode captar depósito de poupança, ele vai ser uma instituição do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, vai fazer operações dentro do SFH.
A outra é a carteira de crédito, financiamento e investimento, ou seja, a carteira de financeira, né? Vai poder captar letra de câmbio e outras operações que basicamente só uma financeira faz. E tem, hoje, poucos optaram por isso, a carteira de arrendamento mercantil. Então, por que poucos optaram? Porque uma das formas de captar recurso que a leasing tem é emitindo debêntures. Mas se o banco tiver uma carteira de debênture, se ele tiver uma carteira de arrendamento mercantil, ele não pode emitir debêntures, porque ele já capta depósito junto ao público, depósito à vista, depósito de poupança, né? Porque ele vai ter necessariamente uma daquelas carteiras lá, uma daquelas outras carteiras. Ele pode não ter, o banco múltiplo pode não ter carteira de comercial. Nós temos poucos bancos múltiplos sem carteira comercial. É praticamente uma instituição financeira não bancária múltipla. São muito poucos, acho que são 2 só no Brasil, que não tem carteira comercial. E alguns deles são, os 2 que eu me lembro, são bancos vinculados a montadoras de veículos. Eles têm carteira de investimento e têm carteira de crédito, financiamento e investimento, a carteira da financeira. Eles não têm carteira comercial, porque para eles, na estrutura que eles criaram, não interessou. Não sei se satisfez a sua... Porque a não bancária diz assim, se pelo fato de não ter a carteira de crédito imobiliário, isso caracteriza como sendo não bancária? Foi essa assim. Não, é porque basicamente, se ele tiver a carteira de crédito imobiliário, porque estava lá na outra transparência, se ele tiver a carteira de crédito imobiliário, ele já é uma instituição, vai ser uma instituição do SBPE, que aí ele pode captar a poupança. Aí, captando poupança, ele vai fazer financiamento imobiliário dentro do SFH ou fora do SFH, mas aí ele está dentro do SBPE. Tá? Foi só isso. Não significa que ele não é... Né? Ele deixa de ser... Ele pode até ser uma instituição financeira não bancária, mesmo tendo uma carteira... Entendi. Ele pode ser uma instituição financeira não bancária, mesmo tendo carteira de crédito imobiliário. Porque para ser instituição financeira bancária, tem que ter... Aí ele capta depósito à vista. Aí, por que ele é bancário? Porque ele cria moeda. A moeda escritural. Talvez não tenha ficado bem explicado, então, na transparência. Eu peço desculpas aí pela... Forlani, uma pergunta curta, porém não muito simples. Quais são as perspectivas de mudança na estrutura do sistema financeiro nacional nos próximos anos? Eu diria que a principal delas hoje é a queda nos juros. Já está sendo verificada. O Banco Central atuou com bastante força de agosto de 2011 para cá, fazendo a taxa Selic, que é a taxa básica, cair de 12,5% para 7,5%. Com isso, uma boa parte do sistema acompanhou, reduzindo as taxas de juros. Nós temos ainda taxas de juros muito altas no Brasil, ainda que elas tenham caído significativamente de agosto de 2011 para cá, elas ainda são muito elevadas. Mas a tendência é que elas continuem numa trajetória descendente. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que o lucro dos bancos diminua. Não necessariamente. Não necessariamente. Eu me lembro que há uns 2 meses eu tive, inclusive lá no BIS, lá na Suíça, e estava assistindo televisão no hotel, aí vi uma propaganda de um banco, onde um cidadão lá estava cheio de conta para pagar e tal. A esposa, mas por que você está preocupado? Vamos lá no banco tal, a gente pega um financiamento a 2,8% ao ano. Eu falei, 2,8% ao ano? Caramba! Isso não dá, em alguns bancos aqui no Brasil, não dá 20 dias de juros, quanto mais ao ano. Então, nós ainda temos taxas de juros muito elevadas aqui, existe uma série de razões, questão da cunha fiscal, o próprio depósito compulsório, que também é muito elevado, mas tem que ver que, ao mesmo tempo que ele gera uma taxa de juros muito alta, ele gera uma maior tranquilidade para o Banco Central no que se refere à estabilidade financeira. Então, é um jogo de compensação, né? Então, eu diria que essa é a principal. O Banco Central vai continuar trabalhando, o governo federal tem trabalhado no sentido de fazer que as taxas de juros no Brasil
atinjam um nível compatível com o tamanho da economia brasileira e em relação ao que a gente verifica em outros países, onde a taxa de juros é significativamente mais baixa. Não digo que a gente vai chegar no nível desse banco suíço aí, mas a gente vai chegar em alguma coisa mais próxima. Com a queda dos juros, a gente tem que começar a pensar que as nossas aplicações financeiras vão render cada vez menos. Então, a poupança vai render cada vez menos, a minha aplicação em fundo de investimento vai render cada vez menos, e a gente tem uma memória do tempo em que eu, pelo menos, vivi isso. Né? Alguns aqui também viveram, em que a gente aplicava no overnight e ganhava 3% ao dia. Né? Isso morreu. Se ganhar 3% num ano, vai ser assim um espetáculo. Isso é outra questão complicada. As pessoas ainda não assimilaram a ideia de que o banco vai me cobrar menos, mas para ele me cobrar menos, ele vai me pagar menos também. Né? Porque ele vai ganhar dinheiro na diferença. Então, isso eu acho que é o principal ponto de mudança nos próximos anos. Outra questão é o reflexo do que eu falei aí de Basileia. O que é que vai acontecer quando o acordo de Basileia III for totalmente implementado? Quais são os impactos? Isso tem preocupado não só o Banco Central do Brasil, os reguladores e bancos centrais ao redor do mundo, especialmente porque há uma noção de que em alguns sistemas financeiros, alguns sistemas financeiros ainda estão numa situação relativamente frágil. A gente tem visto notícias sobre a Espanha e Portugal, a Grécia, que já não é mais nem notícia, porque já não tem mais novidade. A Espanha, por exemplo, nós tivemos um colega do Banco da Espanha que esteve aqui fazendo algumas palestras, contou um caso assim, que para mim é bastante emblemático de como foi a concessão de crédito na Espanha. Ele tinha uma empregada na casa dele, a empregada peruana. Ela não era espanhola, era uma peruana. Um belo dia, um banco ligou para ela, para a empregada dele, e perguntou: você não quer um cartão de crédito? Empregada, ela era empregada da casa, imigrante ilegal, e o banco ligou para ela, perguntando se ela não queria o cartão de crédito. Ela, claro que quero. Recebeu o cartão de crédito alguns dias depois, foi uma empresa de turismo, comprou sua passagem de volta a Lima e foi embora. E o banco levou um belo de um cano dela. Ele disse, isso é só um exemplo de como estava fácil pegar dinheiro na Espanha ou em qualquer país europeu, porque os bancos estavam desesperados para dar crédito, que eles ganhavam muito com isso. O que eu estou contando nesse caso? Nós tivemos agora um crescimento muito grande do crédito ao longo dos últimos 7 anos, principalmente de 2005 para cá, como eu disse, saímos de 25% do PIB para 50% do PIB. A tendência é isso começar a se acomodar também. O volume de crédito no Brasil, a tendência é que passe a ganhar, nós passemos a ter crédito por um prazo mais longo, principalmente no financiamento imobiliário, que hoje no Brasil ocupa uma relação com o PIB muito baixa. Hoje nós temos 5%, 6% do crédito do PIB em crédito imobiliário, em alguns outros países mais de 50%, 60%, 80% do crédito está voltado para o crédito imobiliário. Então há uma perspectiva de que as instituições passem a trabalhar muito mais com esse tipo de financiamento, que tem uma garantia muito boa, que é o imóvel, e tem um prazo, e por isso tem uma inadimplência muito mais baixa, um risco, em tese, muito mais baixo. Então é isso, nós vamos ter mais crédito por prazo mais longo, por um custo mais baixo. Isso vai impactar muito dos investimentos que empresas fazem. Muitas empresas ainda, alguns anos atrás, a gente ouvia falar da tal da ciranda financeira. O cara recebia e botava o dinheiro no banco para ficar girando.
Isso vai acabar, uma tendência de, como a taxa de juros paga pelas instituições vai diminuir, a forma de ganhar dinheiro no Brasil vai ser comprando e vendendo, vai ser fabricando, vai ser produzindo mais e melhor. Isso vai proporcionar um crescimento econômico mais sustentável. Deixa eu ver se tem outra coisa. Bom, basicamente eu acho que é isso. Explorando a questão imobiliária que você acaba de mencionar, chega uma pergunta de São Paulo. Há bolha no mercado imobiliário e o Banco Central se preocupa com isso? No nosso entendimento, não. Não há bolha no mercado imobiliário brasileiro. Como eu disse na apresentação, nós ficamos praticamente 20 anos sem financiamento imobiliário no país. Muitos de vocês não vão se lembrar, mas em 1986, quando teve o Plano Cruzado, olha só onde é que eu fui, em 1986. Só tinha 21 na época. Não era nascido. Né? eu já tinha 21. Então, o que aconteceu em 1986? Teve tablita, um monte de coisa que vocês não devem ter ouvido nem falar. Que bom. Mas o que aconteceu à época? Alguns financiamentos imobiliários tinham correção semestral. Quando veio fevereiro de 86 e houve o Plano Cruzado, não houve correção. E ficou sem correção aquele ano. E aí houve uma inflação muito alta e, de novo, o governo, para não prejudicar muitas pessoas, acabou ficando sem correção. O que aconteceu? Em 1990, final da década de 90, o meu pai, que chegou a pegar financiamento ainda nessa época, recebeu uma proposta da Popex, que era a financiadora, vamos fazer o seguinte, a gente quita o seu financiamento e você não me paga mais nada, porque chegou um ponto em que para a instituição era mais barato ela pegar o dinheiro, pegar o financiamento do meu pai, que ele não pagava, e só crescia o saldo devedor, porque a prestação não pagava o juro. Era mais barato para a instituição pegar aquele crédito, está quitado, esquece, é seu o imóvel, não precisa mais se preocupar com isso. Agora eu vou lá na Caixa Econômica Federal, que é o administrador do Fundo de Compensação de Variações Salariais, tentar pegar esse dinheiro de volta. Vai ser mais rápido aqui do que aqui. Porque aqui eu ainda teria que esperar você quitar esse financiamento daqui a 15 anos. Eu quito agora e vou lá na Caixa e faço isso. Vai demorar? Vai, mas ainda seriam os 2 prazos para serem contados. Então, chegamos a esse ponto. Por conta disso, o sistema financeiro praticamente paralisou a oferta de financiamento imobiliário. Então, nós ficamos 20 anos sem financiamento imobiliário no Brasil, de 1986 a basicamente 2006. Foram 20 anos, a gente pode dizer. 2005, 2006 para cá, começou os financiamentos imobiliários começaram a retornar. Tá? Então, obviamente, que há uma demanda reprimida muito forte. Uhum. Com o início com o reinício das operações de financiamento imobiliário, obviamente que houve um aquecimento do mercado no que se refere ao preço dos imóveis do Brasil. Isso foi sentido, a gente viu isso aqui em Brasília e em outras capitais. Mas, não digo em Brasília, mas especialmente em algumas capitais, o mercado vinha deprimido há muito tempo, até porque não tinha oferta de crédito para movimentar o mercado. Quando, a partir de 2006, aquilo retornou, houve um aquecimento e isso impactou o preço. Mas o Banco Central tem acompanhado isso e tem, no nosso entendimento, não há a menor chance disso ser chamado de bolha, até porque, como eu disse, o volume de financiamento imobiliário no Brasil é extremamente pequeno em relação ao que nós verificamos em outros países. Como eu disse, financiamento imobiliário no Brasil é 6% do volume de PIB, enquanto outros estão com mais de 50% do PIB. Outra característica brasileira, basicamente não tem ninguém com 2 imóveis financiados. Esse colega do Banco de Espanha contou o caso de um amigo dele, que obviamente quebrou a cara com tudo que ele fez. Ele tinha 8 financiamentos imobiliários pessoais no sistema financeiro espanhol. Ele estava financiando 8 casas. Isso não ocorre no Brasil, nós não temos caso desse tipo. Os bancos do Brasil são mais conservadores com relação ao tipo de financiamento. Por exemplo, ninguém financia 100% do seu imóvel.
no máximo 80%, com exceção desses programas governamentais, Minha Casa Minha Vida e tal, que aí realmente os bancos que estão operando chegam a quase 100% do valor do imóvel. Mas, na prática, isso não atinge, na média, a gente está chegando aí entre 70% e 80% do valor do imóvel financiado. Então, nós não temos o risco de, por exemplo, os americanos vinham fazendo o seguinte, eu financiava 100%, o preço do imóvel subia. Eu quitava esse financiamento, pegava outro financiamento por 100% do valor do imóvel, pegava a diferença, torrava, e aí esperava a próxima levantada no preço do imóvel. E assim foi. Lá na frente, depois que o preço do imóvel saiu de 100 mil para 1 milhão, né, o mercado todo quebrou, o imóvel de 1 milhão passou a valer 500 mil. E aí eu estava devendo 1 milhão. Aí eu vou lá, entrego a chave e o banco fica com... Fez um financiamento de 1 milhão de dólares e só tem como garantia 500 mil. Isso aqui no Brasil a gente não tem mercado ainda para esse tipo de coisa. Por isso, a gente acha que essas avaliações de que há uma bolha no mercado imobiliário brasileiro, no nosso entender, é infundado. Forlani, temos mais 2 perguntas aqui. Eu temo que precisem ser as últimas 2, já dado o avançado da hora. A primeira delas é, o que é o COSIF? O COSIF é o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional. É um conjunto de contas, de padrões contábeis que as instituições devem seguir por determinação do Conselho Monetário Nacional. Todo mês, algumas trimestralmente, quando é porte menor, as instituições têm que se mandar seus balancetes dentro dessa estrutura de conta, usando as regras que estão estabelecidas nesse plano contábil. É isso. É nada mais, nada menos que um plano contábil que as instituições devem seguir para informar o Banco Central a respeito da sua situação econômico-financeira. Para fechar, mais uma daquelas difíceis. Por que são tão altos os spreads bancários no Brasil? Bom, mais ou menos eu já falei disso. Primeiro, nós temos uma cunha fiscal grande no Brasil. A gente tem IOF, o imposto de renda pessoa jurídica no Brasil é alto, e junto com a contribuição social sobre o lucro líquido é alto. Nós temos vários impostos em cascatas, inclusive que afetam as instituições financeiras. Nós temos também no Brasil uma forma de uma exigência de capital maior. Essas são questões que a gente precisa lembrar. Para dar segurança ao sistema financeiro, nós temos uma exigência de capital no Brasil maior. Basileia, para quase todos os países, é 8%, aqui era 11%, ainda é 11%. Mas agora que vamos chegar nos 8%, porque estamos nos adequando ao Basileia 3%. Mas é que uma série de outras coisas vão acontecer que, no final das contas, não cai tanto assim a exigência de capital. Nós temos uma exigência de capital alta, nós temos um depósito compulsório alto que tira dinheiro das instituições financeiras, mais uma vez, para dar estabilidade, para garantir que o sistema tem uma estabilidade maior, nós temos essa figura, uma exigência de capital mais alta, uma exigência de depósito compulsório mais alta. Isso gera custo para as instituições financeiras e esse custo necessariamente é repassado ao crédito. Tem a questão da carga fiscal, tem a questão da burocracia e nesse caso a gente pode até dizer o custo. A gente chama aqui no Brasil, às vezes a gente ouve falar esse termo, custo de observância, no Brasil é mais caro. A quantidade de documentos, de informações que o Banco Central do Brasil pede a uma instituição financeira no Brasil é maior, significativamente maior do que pede uma americana. Nós temos, por exemplo, o SCR. No Brasil, todas as operações acima de R$1.000 têm que ser informadas ao Banco Central. Então, todo mês a gente recebe 450 milhões de operações nos nossos sistemas. Todo mês. Todo mês vem 450 milhões de operações cujos dados são colocados aqui dentro do sistema. Então, a gente faz uma série de conciliações, de críticas, de verificações, para ver qualidade de informação, para ver se aquele crédito está bom, se não está, se está bem provisionado. O nível de provisionamento, ou seja, a forma como as instituições financeiras brasileiras têm que reconhecer as suas perdas nas operações de crédito é mais apertado do que no resto do mundo. Então, nós realmente temos umas regras aqui que são mais complicadas. Tudo isso é aquele, que se chama o trade-off, né? Compensação. Eu tenho um custo financeiro mais caro, mas eu tenho um sistema financeiro mais estável, mais rígido, mais sólido, com melhor capacidade de enfrentar crises.
Esse trade-off é que é complicado. É claro, existem algumas possibilidades, a gente está tentando diminuir algumas exigências, abrandar alguns requerimentos, mas isso não pode ser feito de uma vez, sob pena de colocar o sistema como um todo em risco de passar por uma crise, como que a gente está vendo que ocorreu lá no Norte. Reinaldo Furlani, muito obrigado pela sua presença, pela sua palestra, pela sua exposição, pela sua aula para nós todos aqui. E muito obrigado a vocês todos que estiveram conosco aqui no auditório em Brasília, nos demais auditórios do Banco Central e nos assistindo via internet. Fica aqui o convite para que vocês estejam conosco nas próximas edições do BC Universidade. Mais informações acerca do programa podem ser encontradas no site do Banco Central, no endereço www.bcb.gov.br, e esperamos vê-los nas próximas edições do nosso BC Universidade. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.